E aí, Insighters, galera, é o seguinte, vamos falar de tecnologia, vamos falar de uma estratégia inovadora, principalmente nesse mercado, que é um mercado, não sei se vocês sabem, mas a gente vai trazer alguns números aqui de quanto é difícil ter profissionais de desenvolvimento nessa área de tecnologia. Então você precisa ser criativo para atrair esses caras, para que você continue tocando isso de uma forma muito positiva. A gente já fez aqui, só para vocês saberem, a gente tem todos os protocolos aqui que já foram feitos, a gente está no momento de Covid, então a gente tem que respeitar muito esse momento. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente no canal. Eu agradeço. Vamos te conhecer, vamos entender um pouco da tua operação, dos seus negócios, Legal. qual é a sua visão de empreendedorismo, né? Quais são suas convicções e fazer com que a tua história, cara, sirva de uma fonte de inspiração para todo mundo que curte empreender, tá bom? Legal, legal. E aí, quer dizer que você é lá de São Bernardo? São Bernardo. São Bernardo ou São Bernardo? Cara, São Bernardo, que meu pai, que hoje tá na Bahia, fica enchendo o saco. Fala São Bernardo. São Bernardo. Ai, Jesus. Mas bem, primeiro, tô super lisonjeado de estar aqui. Que isso, E prazer. fiquei ultra feliz pelo convite. Né, e será ótimo falar um pouquinho de como você falou das convicções, de toda a história e tal. Bem, sou de São Bernardo e, cara, né, com bom São Bernardense, eu tive que ralar bastante aí no começo, né? Ó, Então, sou lá do Piraporinha. Piraporinha, aí galera. Lá da enchente lá na época lá tal. E sou de uma família de 3 mulheres, né? Então comentei do meu pai, né? Mas né, adolescente, sabe como é que é? Anos 80 ainda. Opa! Então fui criado por minha mãe, minha avó, minhas 2 tias. Então 3 mulheres negras, tá, que estão por trás da minha história. Em especial minha avó, né? Que valorizava muito a educação, muito, né? Acreditava que a educação podia tirar a gente daquela situação, sabe? E ela tinha total razão. Então hoje minha família está bem, eu estou bem, acho que justamente por aquele esforço que ela fez lá no início, né? E aí, cara, me conduziu ao Senai da Volkswagen, meu padrasto trabalhou lá. Depois, né, comecei aí na minha história de empreendedorismo, mas ainda de forma muito discreta, né? E até que cheguei, acho que nos negócios que eu estou hoje, né? Acho que sempre com estudo, muitas vezes estudando lá nas madrugadas sozinho, em casa e tal. Mas aí, acho que consegui. Cara, Alan, você, nesse começo da tua trajetória, da sua vida, né, a gente estava fazendo um esquenta aqui antes, e você comentou aqui o quanto foi importante a visão que a sua avó teve da questão de você buscar conhecimento, de você estudar, de investir nisso. A sua avó tendo uma origem simples, mas tendo a sabedoria de mostrar esse caminho para a tua vida. Quanto que isso foi importante para você, para que você conseguisse construir uma empresa tão legal quanto a empresa que você construiu? Cara, total. Acho que Você acha que isso fez muita diferença fez toda na a forma de diferença. você enxergar o mundo, a tua Sim. vida? Sim. Acho que assim, se não fosse, sabe, aquela semente plantada, né? Se não fosse esta história, né? Quando as minhas empresas estão diretamente ligadas a esse edutech, né? Então, de treinar pessoas na tecnologia e tal, mas antes disso, esquece a parte de tecnologia, mas acreditar que a educação vai mudar a vida dela, assim como mudou a minha, né? Foi aquela semente. A semente da minha avó. Então, assim, apesar de uma pessoa muito humilde, de ter pouco estudo, né? Ela fez isso comigo, fez isso com as filhas dela. Sabedoria, né? Total. E como eu falei, ela tinha razão, né? Acho que todo esse esforço que ela teve de muitas vezes trocar o bem-estar dela para o nosso estudo, né? Fez com que nós como família, né? Hoje, né? Eu tenho meus irmãos, tenho meus primos, tal. Você vê como a família cresceu, mas com base sempre na educação, né? E aquela semente plantada da minha avó, que hoje inclusive influencia no meu empreendedorismo. Que legal. E aí, pô, aí que você, na tua vida profissional, você começou de alguma forma uma oportunidade lá na Volkswagen. Conta rapidamente pra gente um pouco da tua trajetória profissional, para a gente poder entender no mundo do empreendedorismo, né, o que você faz, o que é o teu negócio, quais são as oportunidades. Mas conta um pouquinho, só para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa sua trajetória. Legal. Bem, trazendo mais para cá, né? Então eu fiz na Volkswagen, como comentei, então sou um mecânico geral de formação, né? Então, como bom São Bernardense, né? Ter passado pelo Senai me traz muito orgulho. Legal. Né? Para quem é da região lá sabe quão orgulho é ter tido essa experiência. Mas aí, cara, não me encontrei na mecânica. Não é bem. Então, eu não tenho muito calo na mão. Tive muito, mas não tenho mais muito calo na mão. Então eu fiquei muito perdido depois de sair de lá, né? Falei, e agora, o que eu faço? Né? E aí eu fiz alguns pequenos estágios tal, em empresas de ônibus, até que um dado dia, numa experiência,
né, com um amigo, né, da Inspetran, nem sei se existe essa empresa ainda com este nome aqui em São Paulo. Falou, cara, preciso de um software, né, com tais características. Eu fui até lá e com aquele conhecimento ainda muito raso que eu tinha de tecnologia, né, porque assim, eu estava prestando uma faculdade de matemática, então já tinha uma curiosidade ali com um pouco de software, com o mundo da web, né, mas não era ainda um programador, não podia me chamar como tal, né. Mas, cara, eu precisava de uma experiência. Então, assim, acho que o cara me dá aquela chance, foi tudo que eu precisava para investir mais em estudar aquilo, né, que eu tinha tanta curiosidade. Deu super certo. A gente fez um software lá e tal e rodou super bem, né? Rodou uma operação, a história é super longa, então eu vou poupá-los aí. Aí depois dali você foi fazendo outras coisas, porque tinha que pagar as contas no final do mês. Quer dizer que você vendeu o plano de saúde, depois você foi fazendo outras coisas. Conta aí, como é que você foi sobrevivendo aí antes de ser esse cara bem sucedido? Cara, depois dessa experiência na Volkswagen e tal, né, tipo, como eu falei, eu não me achei, então eu acabei saindo de lá, fiz muita coisa. Até tive um grupo de rap, como eu falei pra você. Grupo de rap, hein? Como que chamava o grupo? Consciência Radical. Né? Consciência Radical, hein? Meus amigos vão morrer agora, que ninguém sabe dessa história. só o pessoal de São Bernardo, né, claro? Vamos lá. Mas, cara mandava, hein? Mas bem, então fiz muita coisa, né, nesse meu tempo, vendi plano de saúde, vendi produtos cosméticos, ajudei numa empresa de cosméticos que estava trazendo a sua operação para cá, para São Paulo, uma empresa de Salvador, né, que o cara cortava o cabelo até do Gera Samba, né, pra você ter uma ideia, né, do Araqueto e tal, então, e que ele montou um produto, então eu ajudei a trazer para cá, então fiz muita coisa, né, diversas, assim, então. E usando a criatividade, né? Porque assim, tipo, eu não era profissional em nenhuma dessas áreas, né? Eu fui aprendendo, né? Acho que como todo mundo, né? Acho que eu tive a sorte de trabalhar em pouco subemprego. O que eu digo subemprego? Aquele emprego que não requer muita qualificação, né? Não é desmerecendo, mas assim, nós de periferia, a gente passa por isso, muitas vezes. Então eu tive a sorte de trabalhar em lugares que sempre eu pude aprender algo, né? E neste caminho, né? Quando eu trabalhei numa das empresas de ônibus, então já estava no estágio e tal, que era minha empresa de ônibus, eu me vi nesse desafio e me vi programador. Me vi e falei, poxa, peraí, né? Aí fiz faculdade também na área e tal, mas assim, já tinha feito muito software, tinha trabalhado em muitos lugares antes da faculdade, né? Até que, né, trabalhei em consultorias de software, né, algumas consultorias bem grandes, então trabalhei em empresa, né, conta da história da Volkswagen, mas trabalhei como consultor na Ford, na Toyota, em São Bernardo, né? Trabalhei para a Tokyo Marine, para várias empresas aí como consultor, né? E um amigo meu, depois da minha última experiência ainda como consultor na CVC, né, que a gente fez bastante coisa lá, um amigo me chamou para trabalhar na Local Web, né? Aí já como gerente, né, de um time, então tive lá time já com algumas dezenas de pessoas e tal, né? E sempre na parte de desenvolvimento. Sempre na parte de desenvolvimento. Nesse momento já focado em gestão, né, porque eu já era gerente e tal. Sim, claro. Mas eu sempre fui o cara que programava também no fim da noite, ou sentava com o pessoal, vamos fazer junto e tal. Então, assim, eu era um gerente meio fajuto, eu diria, né? Eu gostava mais de colocar a mão na massa do que gerenciar, né? Assim, eu valorizo muito esse tipo de pessoa, mas eu sei também que a gente tem que investir também em gestão, em conhecimento para outras áreas. Minha área era muito tecnologia. Mas eu acho né? que você tem duas características que eu acho que são muito importantes. Primeiro, essa vontade de aprender e de conhecer, que eu acho que isso, para quem empreende, faz toda a diferença. Concordo. Porque por mais que a gente tenha uma boa ideia, a gente não dá para parar de buscar conhecimento, né? Então, eu acho que isso vem um pouco aí da sua característica, que para mim é muito claro. E, cara, aí você gerencia pelas suas atitudes e pelo seu exemplo. Pelo exemplo. Né? Então, independente de você ter um cargo ali de gerência, mas você é o cara que está ali metendo a mão na massa. Então, a equipe está olhando isso, a equipe está vendo tudo isso. E isso, obviamente, vai servir de inspiração para as outras pessoas, porque você gerencia pelo exemplo, né? Então, Sim. eu acho que foi um pouco dessas características, sim, né? Sim, total. Mas é claro que eu coloco essa ênfase que assim, eu sempre me orgulhei de fazer essa gerência pelo exemplo. Então, dar o exemplo para que as pessoas, né, pudessem ser... Né, aquele exemplo de liderança, não da chefia, né? De faça aquilo, faça isso. Claro. Mas é claro, tem números. Então, assim, eu não gosto de desmerecer os bons gerentes que conseguem gerenciar, gerar resultados. Tá? Então, assim, e quando eu pensei em empreender... Uma característica. Né, então, quando eu pensei em empreender, evidentemente buscar esse tipo de competência. Né? Então, minha primeira tentativa foi, vamos fazer algum software que a gente sabe, no mundo que nós sabíamos fazer. Então, estava eu e mais 2 amigos, tivemos lá alguns bons insights, né? Mas caímos na questão, e aí, quem faz? Né? E a gente falou, poxa, eu não tenho tempo, você não tem tempo, e agora? E aí a gente começou a
pensar na hipótese de nós treinarmos, né, júnior, programadores ainda inexperientes, né? Nós já fazemos, inclusive na Local Web, quando eu trabalhei lá, para trabalhar nesses projetos conosco. Né? Então esse foi o momento X que você montou a tua operação. Total. Foi você nesse tem a momento. Rebase, que é uma operação, que é uma consultoria voltada para desenvolvimento, e você tem uma outra operação que é a Campus Code. Campus Code, que é voltada para a parte de treinamento dessas pessoas. Então, de alguma forma, você viu uma dor no mercado. Que eu sentia essa dor. Que você sentia essa dor, sendo dono de uma empresa, e que você foi apostar na qualificação dessas pessoas no teu primeiro momento em termos de modelo de negócio. Exatamente. Seria isso. Então, conta um pouquinho disso pra gente. Então, como eu falei, eu sentia a dor ainda como gerente, né? Então eu tentava contratar pessoas e não conseguia. Isso é um problema que todo mundo tem agora. Eu tinha muito, né, em 2010, né, quando a gente entrou, e aí fiquei 5 anos sofrendo com isso, né? Mas a gente deu o nosso jeito. Então a gente começou a investir na base, começou a treinar pessoas, mas era muito, muito caro, porque eu perdi os meus melhores para treinar essas pessoas. Entendi. Entendeu? Isso era... Só que tudo bem, eu só tinha essa ferramenta na mão e eu performava até melhor do que os outros times, porque eu conseguia formar a base, e eles não, né? E aí, ok, quando a gente então pensou em fazer software, né, como eu falei, para nós, né, algumas ideias que nós tínhamos, eu tinha o mesmo problema, contratar. Se eu parasse para fazer isso, ia ser muito caro, né? E aí a gente começou a montar um treinamento com base nas nossas experiências prévias, né? E aí nasceu a ideia do MVP da Campus Code. Né? Então pegamos lá os mais difíceis, colocamos numa sala e, cara, como nós treinávamos? Não é escola, não é aulinha, apostila, não. Aprender a programar como eu programei. Lembra da minha história? Na dor. Então a gente pega projetos, senta com a pessoa, senta aí. Só que qual a diferença? Eu estava sozinho lá na minha dor, na minha primeira experiência. Aqui ele tem a gente. Então o treinamento da Campus Code é um treinamento assim, desde o primeiro dia super intensivo, que a gente fala. Né? Então, a gente senta com a pessoa, vamos produzir software. A diferença é que nos primeiros dias, ombro a ombro. Hoje em dia, né, com a pandemia, não tão ombro a ombro assim, mas muito próximo. Né? Então, a gente senta, produz software com ela nas primeiras semanas. E as próximas semanas, o que a gente vai fazendo ao longo desse tempo? A gente vai tirando essa assistência e te dando autossuficiência, sabe? Você te olhar e falar assim, pô, eu consigo fazer aquilo. Né? Então, a gente vai dando ferramentas que não são livros, como eu falei, apostilas. É o quê? É documentação oficial. O programador gosta disso, cara. Assim, tipo, sabe, beber da fonte mesmo. Claro. Né? Então, a gente, neste momento, consegue formar um programador que tem experiência prática, né, para trabalhar no primeiro dia. Muito parecido com a minha experiência. Então, experiência de Senai, experiência das dores lá de fazer o software para gestão de vale transporte. Né? E tem dado muito sucesso, cara. Tipo, tá dando super certo. Assim. Então, doeu muito no começo, mas agora tá dando muito certo. E a gente sabe que hoje em dia também, cada vez mais os projetos são feitos muito home office. Né? Então você tem muitos programadores hoje, de acordo com os projetos, o cara consegue desenvolver o processo totalmente home office. Sim. Isso de qualquer lugar do mundo. Sim. Né? E qualquer lugar do Brasil. Sim. Será que não seria também o momento da gente olhar para outras regiões do país, regiões até mais carentes, mas com pessoas com potencial para isso, e começar a trazer mais essas pessoas para esse jogo? Sim. Né? E o que impediria isso e quais seriam os dificultadores para isso? A pandemia nos imputou um desafio que é ela acelerar esse nosso plano. Nós tínhamos esse sonho, né, de expandir e sair de São Paulo. Né? Só que em contrapartida, assim, também trouxe uma dor, que assim, eu acabei, né, a gente contando a história aqui, quando a gente montou o MVP, eu montei a sala, eu limpei banheiro, eu fiz elétrico, então eu amava aquele espaço. Nós montamos treinamento para ser presencial. Claro. Sabe assim, então, quando eu brinco ombro a ombro, realmente tinha um ombro a ombro. Né? Perfeito. Então, nós demoramos muito, acho que um pouquinho pela paixão do que nós construímos ali no presencial. Então, a gente demorou para acelerar esse plano. Quando veio a pandemia, eu detesto de falar que a pandemia gerou oportunidades, mas ela gerou, sabe, tipo, necessidades reais. Sim, claro. Né? A gente virou remoto, ponto 1. E saiu o primeiro limitador, que era estar lá fisicamente na sala na Almeida Santos, que é a nossa sede. Nós já recebíamos pessoas de outros estados, só que elas tinham que custear a sua vinda. Sim. Né? Então, assim, não era acessível. Sim. Né? Com a pandemia, o que a pessoa precisa ter hoje? Um computador e acesso à internet. Hoje, nossos treinamentos, nós fomos, sabe, para todas as regiões do Brasil, mas ainda a gente tem quando a gente pega os números, né, nossos números de candidaturas, ainda está muito em São Paulo, não vou negar. Né? O que falta para a gente é incentivar essa pessoa, fazer com que ela acredite que ela pode se inscrever.
saca? Então assim, a gente tem na última turma gente da Bahia, gente do Acre, de Rondônia, tem tipo gente Você de imagina lugar, se você né? conseguisse mostrar para essas pessoas que, além do conhecimento que ela vai adquirir, ela tem a oportunidade de estar participando de projetos que são projetos que vão ser oriundos da tua operação de consultoria, né? Eu acho que isso daria um... Não, hoje isso já acontece, né? A gente já tá, nós estamos nesse momento, né? A consultoria, né? A Airbase já é uma empresa 100% remota. Legal. Ela não era também, né? Então, assim como a Campus Code lá é uma empresa presencial, então nós hoje somos remotos. Eu tenho gente hoje, acho que já estou em 5 estados pelo menos, né? Não só mais em São Paulo. E sim, se nós tivéssemos, né, mais apoio nesse sentido de outras empresas acreditassem conosco, porque só a Airbase ela não seria capaz de contratar, sabe, 100 pessoas no ano. Sim. Né? Então assim, nós estamos crescendo num ritmo bem acelerado, mas eu precisaria que outras empresas acreditassem no sonho para que eu pudesse treinar essas pessoas, sabe, tipo, e garantir para elas que a pessoa hoje que entra no Treinar Dev, todas elas saem contratadas. Né? Eu tenho raríssimas exceções de pessoas que acabam, arrumei um outro trabalho, outra área, né? Eu consigo lembrar de 2. Né? No geral, todos saem contratados. Mas o que eu preciso para acelerar ainda mais, que mais empresas apoiem, contratem mais pessoas vindo do Treinar Dev. Não só a gente, não só o nosso braço de consultoria, que já faz isso. Né? Eu preciso de outras empresas que venham e acreditem. Né? Então citei algumas, mas tem outras aí que poderiam estar conosco. Né? Poderiam acreditar, e aí sim, nós buscaríamos pessoas, sabe? Eu brinco lá do fundão, como eu fui do fundão, né? Então lá desse lado de terra e tal, eu falo, cara, se tem um cara que tem uma pessoa que tem, sabe, aquele material humano que a gente espera, sabe, aquela vontade de aprender, sabe, tipo, que gosta daquilo, assim como eu me vejo muito nessas histórias, né? Então, se a gente identifica aquela pessoa, ela vai ser treinada e hoje em dia não importa onde ela esteja. Sim. Não importa. Né? Tiramos o limitador sabe, da questão geográfica de estar em São Paulo, de ir para Paulista. Né? Alan, Tamo esse junto. cara manja, hein? É isso Obrigado. aí, toda a sorte do mundo. Obrigado. Para nós. Todos Espero nós. que vocês tenham curtido aí todas as ideias, toda essa trajetória aí que o Alan construiu. Recado mais importante de tudo, conhecimento. Busque conhecimento. Faz a diferença. Valeu galera.